Eu acho que um dos grandes problemas da situação dos transportes é a regulamentação 147 da Lei Orgânica. Porque o artigo 147 coloca na mão dos empresários de ônibus a organização do transporte público na cidade. Alterar o inciso 3º da 147 não determina um prazo, não coloca um prazo para os contratos, deixa a discussão aberta. Eu acredito que seja um problema nessa regulamentação. É necessário ter um prazo para os contratos estabelecidos para o transporte. Não se coloca a fundo as obrigatoriedades dos empresários de ônibus com a manutenção. Por isso, é necessário rediscutir a 147. Porque, entre outras medidas, se prevê o que foi colocado aqui. A tarifa social, a questão da acessibilidade, os itens são previstos na 147. Mas quem regulamenta, quem organiza, quem administra é o empresariado. Esse é o debate de fundo. Mas eu vejo 3 problemas centrais no que está colocado na nova regulamentação. Primeiro, é a isenção de impostos. Para nós, significa penalizar a população que paga impostos sobre tudo que consome. E eu não concordo que a gente deva garantir isenção de impostos para os empresários de ônibus que administram o transporte. Porque tem controle de toda a bilhetagem. E olha como é que está a situação do transporte. Que na Marambaia, que é o bairro que a gente mora, não tem ônibus no final de semana para atender a população. E durante a semana é precário. Que em Mosqueiro já foi colocado aqui pelo vereador Mauri e outros, que não atende de forma suficiente. E nós vamos garantir a isenção de impostos, 0 de imposto para os empresários. Não é prudente, vereadores. Não é prudente, nós somos contra. A passagem de ônibus está R$4. E isentar também significa aumentar a tarifa de ônibus para a população, porque é ela que vai pagar pelos problemas no transporte, pela manutenção do transporte, pela ambição. Essa que é a palavra correta. Porque quando tu não administra o serviço com a qualidade que ele tem que ser prestado, tu tem interesses conflituosos aí, que são dos empresários pelo lucro. O segundo aspecto, por isso que nós defendemos o que está regulamentado na lei orgânica, que é a constituição da frota municipal. E nenhum prefeito tem a coragem de enfrentar os quartéis dos empresários em relação a isso. E não se cumpre a lei orgânica quando não se abre a discussão e a implementação da frota municipal em Belém. A subserviência aos empresários é muito grande, por isso que a população está pagando caro pelo transporte público. E não é verdade que é barato, é caro. Metade da população em Belém ganha até um salário mínimo. E isso é um absurdo. O segundo elemento que eu queria pautar era o que coloca o projeto sobre as tarifas flexíveis. Por que garantir tarifas flexíveis? Isso é um precedente absurdo para que o empresariado aumente a tarifa quando queira fazer. E o terceiro elemento é a revogação da lei orgânica, que garante que o cobrador de ônibus não seja substituído por qualquer avanço tecnológico, máquina, que se garanta dentro das empresas. E é isso que nós vamos autorizar para os próximos ônibus? A demissão dos cobradores de ônibus? Porque é isso que prevê quando você revoga a lei, que impede que eles sejam substituídos pelas máquinas. Isso está assegurado na lei orgânica, pessoal. Isso já é uma garantia, uma vitória dessa categoria. E aí o motorista vai dirigir o ônibus e vai cobrar as tarifas, como acontece em vários estados. Está errada essa formulação. É por isso que nós não vamos votar favoráveis, pessoal, a mais isenções aos empresários, a flexibilidade das tarifas e a demissão dos cobradores. Nós não temos como votar favoráveis a isso. Não é possível concordar com essa regulamentação dessa forma. Mesmo concordando que tem que ter uma nova regulamentação, sim, para o transporte coletivo. Mas vamos pensar na frota municipal? Vamos propor o cumprimento da lei orgânica, que seja um percentual destinado à frota municipal? Porque o que nós fizemos foi autorizar empréstimo, a compra de ônibus para dar de graça na mão dos empresários.
Então, essa regulamentação do artigo 143, ela, sim, se bate sobre a vida das pessoas que pegam ônibus. Porque o transporte coletivo, por isso que eu quero parabenizar o vereador que estava aqui presente nessa sessão, eu não sei se já foi embora, o doutor Chiquinho, que aprovou em legislações anteriores. E essa casa aprovou agora. Está correto, porque no clima que a gente está, tem que ter, sim, o mínimo de salubridade no ônibus. Agora, não dá para compactuar com mais favorecimento aos empresários que não cumprem a sua parte na manutenção dos ônibus, que querem cobrar tarifas ainda mais caras, flexibilizando a tarifa de ônibus, que querem demitir os cobradores de ônibus porque para eles é fácil conter investimento no pagamento de quem realiza o serviço, que tem que dobrar serviço para garantir, muitas das vezes, o sustento da sua família e que agora pode ser eliminado no próximo período porque a nova regulamentação revoga uma lei que garante que eles não sejam substituídos por qualquer máquina que se institua dentro do ônibus ou mesmo pelo motorista que vai estar dirigindo. Então, para nós que usamos ônibus públicos, sim, na cidade, para a população que está assistindo, é muito caro esse debate, porque é ela que vai pagar por isso no próximo período. Obrigada.